pontualmente a 1h da tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou da equipe de marketing da PensaBio e serei o host deste webinário, tá legal? Então, eu vou começar apresentando o nosso especialista, que é o Marco Lapa, né? Ele que vai dar esse webinário de citometria de massas, CITOF, e sua aplicação no estudo do SARS-CoV-2. O Marco, ele é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele fez o mestrado e doutorado dele na Universidade de São Paulo, né, no Departamento de Fisiologia Geral do Instituto de Biociências. Fez um pós-doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, no Departamento de Imunologia, e ficou 1 ano na Vanderbilt University como associado de pesquisa. E desde o final de 2018, ele tem trabalhado como especialista de produtos na PensaBio, sendo responsável pelas áreas de imunologia e biologia celular. Então, assim, antes que a gente comece de fato esse webinário, né? Eu sou o host, então qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo, qualquer problema que vocês tiverem, podem falar comigo. Eu acho que seria bom a gente combinar o sistema de dúvidas, né? Porque eu acho que é interessante que, caso hajam questionamentos, dúvidas e discussões, elas sejam feitas durante o webinário, né? Então, qualquer coisa, vocês podem digitar no chat e aí eu repasso para o Marco e a gente faz essa discussão durante o webinário. Eu acho que é mais interessante e a gente acaba não perdendo o fio da meada, né? Com relação a discussões. Então, tendo dito isso, eu gostaria de chamar o Marco para iniciar de fato este webinário. Boa tarde a todos. Eu sou o Marco Lapa e gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aí, né? Espero que todo mundo tenha almoçado, esteja preparado para a gente discutir um pouquinho sobre o CyTOF, né? Uma tecnologia de citometria de massas e uma possível aplicação no estudo, na pesquisa relacionada ao SARS-CoV-2, ao COVID-19, tá? Então, vou colocar aqui a minha apresentação. Então, assim, quem tiver dúvida, vai colocando no chat que nós vamos discutindo ao longo da apresentação. Acho que isso torna muito mais dinâmico, enriquece mais a nossa conversa, né? Então, gente, vou começar então a falar um pouquinho aqui da citometria de massas. Eu vou fazer uma breve introdução a esse contexto. Eu acho que a gente tem que se localizar na situação atual, né, o que está acontecendo, tá? Então, vamos falar um pouquinho de como a gente pode usar o CyTOF e suas potencialidades no estudo do SARS-CoV-2 do COVID-19, tá? Primeiramente, isso aqui eu fiz uma atualização ontem, tá? Do dia 1 de junho de 2020, sobre o cenário global do COVID-19, como temos até agora, né? Então, nós temos uma situação em que nós tivemos confirmados, 6.218.000 infectados no mundo, tá? Com 373.000 mortes, um pouquinho maior que isso, e com 2.637.500, um pouco mais, de pessoas recuperadas. Então, felizmente, o número de recuperados é muito maior que o número de mortes, mas ainda assim, o SARS-CoV-2, né, o novo coronavírus, a COVID-19 é uma ocorrência global de grande porte, de grande preocupação para o sistema de saúde do mundo todo. Aqui é só um comparativo que eu estou mostrando entre o Brasil e os Estados Unidos, pois tem sido feito muito essa comparação do Brasil com os Estados Unidos, né? Basicamente, aqui temos a curva do Brasil, a curva dos Estados Unidos. Existe uma diferença considerável no número de total de casos de Covid confirmados, mas a gente tem que considerar que no Brasil a gente tem uma subnotificação importantíssima, né? Com certeza os Estados Unidos estão conseguindo fazer uma qualificação melhor nesse sentido, tá? Mas aparentemente, e pelo que tem sido falado, as nossas curvas ainda não chegaram no pico, né? Ou talvez esteja próximo, mas ainda não chegou. Aqui é o número de mortes também, só para mostrar uma comparação, né, entre os dois países, mas é só para contextualizar que a gente está tendo uma quantidade absurda de infectados, uma grande parte de pessoas recuperadas, mas muitas mortes.
E aí, um ponto que tem sido muito discutido por diversos especialistas, diversas publicações estão saindo, tá? Tanto publicação de pesquisa realmente, laboratório de pesquisa básica, quanto as pesquisas relacionadas à análise de dados clínicos, né? O que está diferenciando o desenvolvimento da doença de diferentes indivíduos, né? De acordo com a OMS, né, o maior risco são para pessoas que apresentam algumas condições ou comorbidades. Então, pessoas acima de 60 anos, né, idosos, pessoas que apresentam pressão alta, problemas cardíacos, problemas pulmonares, diabetes, câncer, obesidade, são todas condições que podem agravar e tem se mostrado de fato que está agravando, né, em vários casos, né, pessoas infectadas com o SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Mas, no entanto, isso está num site da OMS, que qualquer pessoa pode pegar a Covid-19 e pode ficar gravemente doente. Então, isso traz um questionamento do porquê. Eu imagino que todos nós estamos acompanhando isso de perto, seja porque a gente está tomando o máximo de cuidado possível, né, com essa questão da quarentena, ou porque temos conhecidos, parentes, enfim. Por diversas razões, está todo mundo bem antenado nisso, eu imagino, de que pessoas com aparentemente nenhuma comorbidade ou com realmente nenhuma dessas condições estão ficando doentes e até tendo casos severos, até indo a óbito, da mesma forma que algumas pessoas que apresentam uma ou até mais comorbidades e realmente não desenvolvem essa forma mais severa da doença, né? Então, assim, há muito a ser entendido ainda sobre a Covid-19, de fato. Então, está sendo feito um esforço gigantesco ao redor do mundo para tentar realmente entendermos o que está acontecendo, por que alguns casos evoluem de um jeito, outros casos evoluem de outros, tá? Então, uma das estratégias que está sendo tomada, existem diversas estratégias de análise, diversas estratégias de qualificação da doença, da evolução da doença. Uma delas é traçar um perfil imunológico dos pacientes, né? E essa seria o quê? Uma análise de como estaria o perfil das células do sistema de defesa, sistema imunológico do organismo, de um paciente, né? Entender como está o fenótipo delas. Então, isso também é chamado de imunofenotipagem, tá? Para direcionar ações e tratamentos clínicos, assim como ajudar a entender o ponto da evolução de uma doença em que o paciente se encontra. Esse conceito de traçar o perfil imunofenotípico de pacientes com doença causada por vírus, como, por exemplo, o vírus linfotrópico de células humanas T, o HTLV, ou diferentes tipos de câncer, não é novo. Então, esse conceito de fazer essa imunofenotipagem não é uma coisa necessariamente nova, mas que parece haver bastante potencial no caso do Covid-19, tá? Considerando, inclusive, que muitas das comorbidades mencionadas, problema cardíaco, pulmonar, diabetes, câncer, obesidade, e a idade avançada, muitas dessas condições ou comorbidades, elas podem, inclusive, elas muitas vezes apresentam alterações na fisiologia do sistema imunológico das pessoas. Então, muitas vezes a pessoa já está respondendo diferente, o processo inflamatório dela é mais exacerbado, menos eficiente, enfim, existem variações, e isso é bastante importante, está sendo bastante observado, tá? Então, aqui só citando algumas publicações, tá? Só mostrando que essa questão de fazer imunofenotipagem para doenças de câncer relacionadas a doenças virais não é uma novidade, já tem sido feito, tá? Então, e esse conceito já foi proposto, né, para caracterizar o perfil imunológico humano antes, durante e depois de diversas doenças. Então, a ideia realmente é conseguir caracterizar uma pessoa, como seria o perfil de uma pessoa saudável, o perfil imunológico, né, imunofenotipagem de uma pessoa durante uma doença específica e o perfil dela após ela sair dessa doença, para tentar entender quais são as condições, as características. Esse é um trabalho que foi um dos primeiros a começar a fazer essa imunofenotipagem, para fazer o projeto de imunologia humano, que hoje, na verdade, é um consórcio já, tá? Que está fazendo esse mapeamento do sistema imunológico humano, tá? E esse outro trabalho, que eu vou mostrar um pouco mais
com um pouquinho mais de detalhe, mas também não vou entrar muito a fundo, que eles basicamente é o quê, né? Foi publicado agora no começo do ano, logo que, em março, né? Logo que estourou a pandemia, muitos grupos ao redor do mundo, trocando muita informação, conseguiram produzir material muito rápido. A gente está se tem uma coisa que a gente pode pensar que pode ser positivo nessa história toda, é o quanto a gente está conseguindo avançar em algumas áreas da ciência, né? Esse trabalho foi publicado em março e qual é a ideia? É demonstrar que o transplante de células troncos mesenquimais, que são ACE2 negativas, ela melhora a evolução da pneumonia causada por Covid-19, em pacientes com Covid-19, tá? Então, o foco basicamente do trabalho era mostrar que essas células têm um potencial para ser usado como tratamento para Covid-19, essa célula tronco, e qual que é o foco, por que eu trouxe esse trabalho? Porque ele realmente usa o perfil imunológico dos pacientes como uma forma de avaliar o funcionamento do tratamento. Claro, conjuntamente com os dados clínicos, tá? Então, o que foi observado? Que células tronco mesenquimais possuem um importante efeito imunomodulatório, não só nesse trabalho, mas em trabalhos anteriores, e eles usaram células PBMCs, né, as peripheral blood, as células mononucleares do sangue humano periférica, tá? Para traçar o perfil dos pacientes saudáveis. Então, basicamente, são 3 grupos: pacientes saudáveis, pessoas infectadas com SARS-CoV-2 e pessoas infectadas com SARS-CoV-2, mas transplantadas com as células tronco, mesenquimais, tá? Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho bastante, ele não é muito extenso, mas ele tem bastante dado, vamos botar assim. Eu acho que essa é a informação principal do trabalho, apesar de ter toda uma outra série de dados extremamente relevantes. Eu sugiro fortemente que quem ainda não leu esse paper vá atrás dele, porque é bem legal. Mas qual que é o ponto? Essa imagem aqui, basicamente, fazendo uma análise, outra coisa. Por que eu selecionei também esse paper? Porque além de ter sido feito um perfil imunológico, foi feito utilizando a citometria de massas, mais especificamente o sistema Helios da Fluidigm, que é o equipamento que eu vou falar um pouquinho a respeito logo mais, tá? Esse equipamento, esse ensaio foi feito fazendo uma marcação de 22 marcadores simultaneamente, tá? E aqui mostra qual seria o perfil das populações de células das PBMCs de uma pessoa saudável, tá? Com diversos marcadores, isso aqui são diversos gates feitos mostrando realmente quais são as populações mais que estão aparecendo, tá? Aí você tem as pessoas que estão infectadas com SARS-CoV-2, que estão com Covid-19, tá? Então isso aqui, a maior parte das populações celulares, elas desaparecem, as que estão presentes durante uma situação de homeostasia, tá? E você vai ter essas superpopulações que estão superativadas de células T, que são CXCR3 positivas e CD4 positivas, CXCR3 e CD8 positivas, e células NK CXCR3 positivas. Elas estão super ativadas, tá? Eu acho que fica bastante evidente aqui. E a gente tem o terceiro grupo, que são as pessoas que foram que estão com Covid-19, mas receberam as células mesenquimais, tá? E foi feita uma mesma análise dos PBMC 6 dias após. Foi observado que aquele perfil de populações celulares volta praticamente igual ao de uma pessoa saudável, né? Talvez, obviamente, com uma diferença de indivíduo a indivíduo, mas a cara fica a mesma coisa, né, o perfil, e existe inclusive o aparecimento de uma intensificação de uma população aqui, que são células dendríticas regulatórias, que são CD14, CD11C, CD11C positivo e CD11B mid, né, uma expressão mediana de CD11B. Então, qual que é o foco? É mostrar que essas células, do trabalho, elas funcionam, são um potencial tratamento. Esse paper está apresentando uma série, junto com esses dados, uma série de apresentação de citocinas que estão sendo reguladas e moduladas conjuntamente, tá? Toda a parte de expressão gênica dessas populações é feita também. Então, assim,
o paper é bastante interessante, recomendo novamente, mas o que eu quero trazer para vocês é isso, que eles estão usando de uma forma bastante interessante esse negócio de traçar perfil imunológico, tá? Fazendo uma imunofenotipagem. Então, como eu falei, eles usaram o CyTOF para estudo e, inclusive, baseado neste trabalho, tá? Nessa publicação, a Fluidigm elaborou um painel exclusivo para análise do perfil imunológico de largo espectro, tá? Que seria esse MaxPar Direct Immunoprofiling Assay, e desenvolveram conjuntamente um software de análise que é o MaxPar PathSetter, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de ambas as coisas, vou dar uma pincelada sobre o sistema, sobre o equipamento, sobre a tecnologia CyTOF, e vou falar um pouquinho mais especificamente disso, tá bom? Então, o que é o sistema CyTOF? Esse é o Helios, essa é a cara do equipamento, tá? Basicamente, a CyTOF é o quê? É uma tecnologia que combina o workflow, né? O hands-on da citometria de fluxo. Então, o que seria isso? Todo aquele processo de bancada que a gente faz para fazer marcação de célula, né? Vai fazer incubação com os anticorpos, lavagem, toda aquela parte de fixar as células, todo esse workflow é a mesma coisa para a citometria de massas, tá? Tem uma diferença crucial que eu vou falar aqui para frente, mas o workflow, o hands-on é basicamente a mesma coisa. E a diferença é o quê? A definição de espectrometria de massa para poder identificar os analíticos nas células individuais. Então, o que é isso? Os anticorpos contra os seus alvos continuam sendo usados da mesma forma, só que, vamos dizer assim, a forma de ser lido essa presença, a quantificação desse anticorpo é diferente. Você não usa mais fluorescência, né? Você passa a usar o quê? Passa a usar a tecnologia do CyTOF. Então, por que usar de fato uma citometria de massa ao invés da citometria de fluxo? Vamos então enumerar o porquê que é mais vantajoso e por que está sendo usado. Bom, vantagens imediatas da tecnologia do CyTOF, tá? Ao invés de usar fluorófilo, eles usam metais pesados, são esses lantanídeos. O que isso quer dizer basicamente, tá? Esses lantanídeos, eles são metais pesados que foram selecionados. São diversos isótopos desses lantanídeos, tá? Com diferentes massas, que não estão presentes em nenhum organismo vivo, tá? Então, isso é interessante porque você não tem a chance de ter uma contaminação, não tem a chance de ter um metal pesado presente no organismo, numa célula, e isso ser identificado no lugar de um dos lantanídeos, tá? Então, eles são altamente precisos. Então, os canais deles, ao invés de ser por um espectro de fluorescência, né, vai ser por peso molecular. Então, existem disponíveis 135 canais, que variam de 75 a 209 Daltons, com 56 metais já disponíveis. Então, a ideia, a intenção é que todos esses 135 canais sejam preenchidos ao longo do tempo, né? Esse seria o limite do processo, né? Como vocês podem ver aqui nesse gráficozinho, você tem cada um dos canais, eles são spikes basicamente sem, vamos dizer assim, a base deles não se toca, eles não interferem um no canal do outro. Então, só disso você já pode tirar o quê? Você tem zero de sobreposição espectral, isso não existe. Quando você está fazendo uma citometria de fluxo, a gente tem sempre que considerar qual fluoróforo vai usar com qual cor que permite que você combine na mesma amostra, o quanto de sobreposição, o quanto de compensação a gente tem que fazer, né? Então, vamos dizer assim, esse artefato da técnica que a gente tem com a tecnologia de citometria de fluxo, a gente consegue simplesmente ignorar aqui, tá? Deixa eu só ver uma coisa, gente. O chat aqui. Desculpa porque eu deixei passar um pouquinho os slides, mas tudo bem, a gente consegue passar os slides sim. Beleza, beleza, só para ver se tinha alguma pergunta. De repente estava deixando. Tá bom, gente. Beleza, vou continuar aqui, tá? Então, zero de sobreposição espectral, tá? Isso, consequentemente, gera zero necessidade de compensação. Isso não precisa ser feito. Para todo mundo que já fez a citometria de fluxo com um pouco mais de cores, sabe o quanto isso é importante, o quanto isso é limitante algumas vezes. Então, outra coisa é que a gente não precisa daqueles controles, os FMOs, que
grande parte das vezes acaba gastando anticorpo pra caramba. Isso é necessário, é importante, mas enfim, conseguir eliminar esse tipo de coisa é bastante relevante. A marcação tem uma estabilidade excelente, não perde o sinal. Isso quer dizer o quê? É possível tranquilamente fazer a marcação das suas células, fixá-las e deixá-las na geladeira por longos períodos de tempo até conseguir, até fazer de fato a análise. Isso pode ser relevante para algumas pessoas, para outras não, mas todo mundo sabe que essa logística é real, é preciso pensar um pouco nisso, né? E outro ponto que tem a ver com o que eu falei, que não encontrado, esses metais pesados não são encontrados em nenhum organismo vivo, é que você tem zero de autofluorescência, tá bom? Só para dar uma ideia para vocês do workflow da citometria de massas, basicamente as células são marcadas com anticorpos conjugados a metais pesados, exatamente igual o que a gente faz na citometria de fluxo, na bancada, aquele protocolinho básico, tá? Só que em vez dos anticorpos estarem com fluoróforo, eles estarão com metais pesados. Olha, Luciana, esse é dependendo das condições, dependendo da célula, pode variar um pouco, mas a informação que eu recebi da Fluidigm é que até cerca de 6 meses em temperatura de 4 graus na geladeira é possível deixar essas amostras, tá? Se, obviamente, sendo feito um protocolinho bem validado de fixação, tá? Dá para deixar até que 6 meses, tá bom? Então, essas células são. Tá? Beleza, tá bom, então estamos aqui, vamos conversando. Então, basicamente, esse protocolo de citometria de fluxo é feito, e aí essas amostras são colocadas de fato no equipamento, tá? E aí eu gosto de ser sempre muito, muito honesto sobre isso, porque, gente, isso é uma coisa óbvia, né? Essas células, existe apenas uma limitação para essa técnica na minha visão, tá? Eu gosto sempre de deixar isso muito claro, porque às vezes as pessoas vão pensando em algumas possibilidades e de repente envolve isso. Essas células, uma vez que elas são marcadas, aqui o que acontece? Elas são colocadas em suspensão de célula a célula, cada gota tem uma célula, tá? São alinhadas exatamente como uma célula de fluxo de um citômetro de fluxo, só que essas células, elas são vaporizadas, elas são incineradas num ICP, que é um ionizador. Então, o que acontece? A célula deixa de existir. Então, qual que é a desvantagem? A gente não consegue fazer uma recuperação dessas células, tá? Não consegue fazer um sorte, tá? Então, isso é uma limitação da técnica no momento. Você consegue achar populações super raras, super específicas, um negócio muito legal, só que não dá para, através desta tecnologia, no momento, fazer a recuperação delas, tá? Então, uma vez que essas células são empacotadas em gotas, elas são ionizadas e o que que sobra? Sobra uma nuvem de metais, é isso que sobra. Seja metal leve, metal pesado, todos os metais presentes na célula estão ali, tá bom? E aí você já teve os anticorpos se ligando nos seus alvos, você já teve essa especificidade garantida antes, nas etapas anteriores. Então, o que acontece? Essas nuvens de metais são filtradas, de íons, né? São filtrados num quadripolo, tá? Opa, pergunta. Um eletrospray. Não sei te dizer com certeza agora, Monique. Eu consigo te responder isso logo mais. Agora eu não consigo. Eu tenho a impressão de que sim, mas eu não quero te confirmar sem conferir antes, tá bom? A gente vê isso logo mais, tá? Então essa nuvem é filtrada num quadripolo com campo magnético, né? Opa. Esses metais pesados então vão ser separados de acordo com a sua massa e vão entrar na câmara TOF. Então essa é a parte de espectrometria de massas. Até então você tinha toda o jeitão da citometria de fluxo. Aqui você entra na espectrometria de fato. Essa câmara TOF é um dos diversos tipos de espectrômetro de massa que existem. Para quem trabalha com isso sabe que tem muitos. O TOF significa Time of Flight, que basicamente é o quê?
existe essa câmara depois, onde os metais são separados de acordo com a sua massa, é cheio de campo magnético aqui dentro, e os que são mais leves vão chegando primeiro no sensor, no detector. Então, os dados são coletados por célula a célula e então analisados pelo software do equipamento, tá? Então, isso foi basicamente uma ideia de como funciona o sistema, como funciona o equipamento, tá? E aí eu vou falar um pouquinho o quê? Gente, se tiverem qualquer questionamento, podem ir mandando, a gente volta depois, não tem problema, tá? Vou falar um pouquinho do painel específico. Então, uma vez que vocês sabem como que funciona, como que é a carinha, como funciona o Helios, falar um pouquinho aqui do sisteminha do MaxPar Direct Immune Profiling, tá? Do ensaio, que é um painel, tá? Já de anticorpos para 30 diferentes marcadores, multiplexados, e ele é altamente otimizado. Foi desenvolvido com a participação de imunologistas, especialistas na academia e na biofarma, e baseia-se nos painéis projetados pelo Human Immunophenotyping Consortium. Lembra que eu falei que já existe um consórcio fazendo a parte de imunofenotipagem de células humanas? São esses caras aqui. E, basicamente, é isso que esse painel consegue detectar. São 37 diferentes populações, tá? De acordo com esses marcadores iniciais multiplexados. Então, você tem monócitos, células dendríticas, granulócitos. Então, você tem... vamos nomeá-los. Monócitos clássicos, transicionais, não clássicos, células dendríticas, mieloides e plasmacitoides, neutrófilos CD66B negativos, basófilos, eosinófilos. Aí, só dentro dos linfócitos, tem as natural killer early, late, os linfócitos B, os naive de memória, os plasmablastos. Aí, dentro de CD3 positivo, você vai ter as células T gama delta, CD8 positivo, então você vai ter as naive de memória central, efetoras, terminais, as NKT mite, né, NKT. Aí você vai ter dentro da CD3 positivas ainda, vai ter CD4 positiva, você vai ter as células T regulatórias, TH1, TH2, TH17, células naive de memória, efetoras e terminal. Então, você em um único painel você consegue identificar e quantificar todas essas populações de células, tá? Só que não é só isso, tá? Esses são os marcadores fixos no painel, mas ainda existem canais livres que estão que vêm abertos, que ainda podem ser preenchidos com outros marcadores de sua escolha. Então, assim, você tem todos esses marcadores que vão permitir fazer essa análise, identificação que eu falei para vocês, nessa caracterização toda, tá? E existem ainda diversas regiões de diversos metais que estão em aberto, que podem ser marcadas e adicionados no painel, tá? Então, são 30 marcadores, mais 14 espaços abertos para serem usados, tá? E o interessante é que eu particularmente achei isso fantástico, porque ele tem um workflow muito simples. Eu acho que a ideia realmente é ser usado com amostras, até para quem está não apenas na pesquisa, mas na parte clínica mesmo. Porque como que vem? Todos esses anticorpos marcados com metais pesados já vêm secos, liofilizados, em um tubo. Então, só basta você adicionar a amostra, supondo que você não vá fazer a adição de nenhum outro anticorpo. Digamos que vai usar apenas esses anticorpos aqui, tá? Vai fazer a adição da sua amostra direto, né? O PBMC processado ou o sangue whole blood, né? O sangue fresco inteiro, né? Não precisa separar plasma de soro, no tubo, fazer a aquisição no equipamento e fazer a análise. E aí o que acontece? Para fazer a análise desse painel específico, a Fluidigm desenvolveu o PathSetter, né, o software. Só antes de falar dele, só porque eu acho que isso faz bastante sentido, caso você queira adquirir o painel e quiser fazer a adição de outros anticorpos, é possível tanto comprar anticorpos já marcados, né, respeitando qual que é o canal que está aberto, obviamente, sempre, né, naquele painel, no MaxPar Direct,
Você pode marcar um anticorpo do seu laboratório, que você quiser, com sistema de marcação. Vamos ver. Luciana, não existe nenhuma etapa de lavagem. Luciana, depende. Se você for botar só o sangue direto, não. Eu acho que pode ser sangue com EDTA, heparinizado, tá? Eu tenho que conferir, mas eu acho que pode. Eu tenho a impressão de que eu li no protocolo que pode. Para sangue direto, não precisa de nenhuma etapa de lavagem. Só se você for isolar PBMC. Aí, se você for isolar PBMC, aí você vai ter que fazer um Percol, um Ficol, um Histopec, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Beleza. Então, gente, esse sisteminha aqui é um kit de marcação de anticorpos, esse MaxPar, né? Que basicamente ele é super simples. E o que ele faz? Ele permite que você pegue um polímero, marque um metal pesado e depois de um tempinho de incubação você vai pegar esse metal pesado, esse dímero, polímero com metal pesado e junto com o seu anticorpo faz a marcação e você tem o seu anticorpo marcado com metal pesado. Então, assim, é super simples, isso te permite te dar a liberdade de trabalhar com com um anticorpo que você desenvolveu no seu laboratório, eventualmente, ou um anticorpo de outra marca que você quiser, não tem problema. Ele não te prende a ser obrigado a usar um anticorpo disponível da Fluidigm, inclusive a própria BioLegend, por exemplo, a RD também já tem diversos anticorpos que já marcado não, é preparado para ser usado com site-off, então eles já estão purificados, já estão no esquema para serem usados nessa marcação com metal pesado, tá? Então, dando continuidade aqui, o MaxPar PathSetter, né, o que é? É uma solução totalmente automatizada, gente, eu honestamente gostei muito disso. Automatizada de análise de dados e relatórios que identifica automaticamente 37 tipos de células imunocompetentes, né, 37 populações, já em arquivos FCS, a partir de amostras processadas, com um ensaio de perfil de imunidade direta MaxPar, que eu falei para vocês. O que eu acho muito legal nisso, de verdade? É óbvio, primeiro que você tem uma facilidade e uma agilidade que, dependendo de onde você está, do contexto que você está, da tomada de decisão, eventualmente pode acontecer, se formos pensar em questão clínica, né, a tomada de decisão pode e deve ser o mais rápida possível, você ganha muito tempo e você elimina a variância que você tem na realização de gates, né, por diferentes operadores. Eu não sei se todo mundo concorda comigo ou não, mas desde a primeira vez que eu mexi num citômetro e fui aprendendo, foram me ensinando, eu sempre achei muito subjetivo esse negócio dos gates. Por mais que a gente consiga padronizar, por exemplo, no mesmo laboratório, todo mundo faz um gate igualzinho, que é o melhor possível que a gente pode fazer, o ideal, né, pelo menos, é muito difícil você dizer que o gate que eu faço no meu laboratório é igual o gate que é feito no laboratório de outra pessoa em outra cidade, outro laboratório no mesmo instituto, às vezes. Então, assim, isso gera uma... Não é que ninguém está errado, só que você tem uma variância, né? Então, para isso, como é algo muito específico, muito direcionado, você eliminar essa variância com esses gates, que algumas vezes são subjetivos, é fantástico. Né? E permite uma análise automatizada e precisa de cada amostra. Então, uma coisa se soma à outra, né? Basicamente, algumas considerações finais, eu acho que a ideia aqui é mostrar que existe essa ferramenta, tá? Que ela é disponível, que já está sendo usada, tem gente já... eu citei aquele paper no começo da apresentação, mas tem diversos outros artigos que estão sendo publicados, tem gente trabalhando com isso em vários lugares do mundo, que essa parte de perfil imunológico, seja com o nosso equipamento, seja o que for, evidentemente, é uma estratégia muito válida, tá? Eu, particularmente, com uma pessoa com uma formação mais focada na imunologia, posso estar sendo tendencioso, mas eu acredito que o perfil, a imunofenotipagem, é um caminho muito interessante. Os estudos realizados até o momento, em conjunto com os dados clínicos, mostram que a Covid-19 é uma doença complexa e multifatorial, não é tão simples como se pensaram a princípio, aparentemente afeta diversos órgãos, diversas células, então pode ser que
abordagens diferentes permitam a gente entender melhor o todo, né? De uma forma mais holística. Boa parte das comorbidades ou condições relevantes, eu acho que eu comentei isso lá atrás, apresentam alterações nas condições imunológicas do paciente, então a gente, isso a gente já sabe, isso já é publicado. Um cara que é diabético, ele já tem aquilo que eles chamam de low grade inflammation, o cara já está com um nível basal de inflamação o tempo todo. Então, se a gente for fazer uma imunofenotipagem desse indivíduo com uma pessoa completamente rígida, uma pessoa completamente saudável, você pode ter certeza que já vai ter diferença. Então, o entendimento disso pode nos ajudar a entender qual vai ser o desenvolvimento, a evolução de uma doença. E aqui a gente falando da Covid-19, mas pode ser várias outras, né? Então, eu acho que é isso, né? O entendimento do perfil imunológico pode direcionar não apenas o tratamento clínico, mas também as estratégias de combate ao SARS-CoV-2. Para quem não conhece a PensaBio, a gente tem como objetivo servir com inovação e conduzir soluções personalizadas que atendam às suas necessidades. É por isso que a gente tem realmente uma equipe muito forte, eu acho que eu posso dizer isso sem falsa modéstia. A gente tem um suporte técnico e científico muito diferenciado, a gente oferece manutenção de serviço, cursos, capacitações, somos 16 pessoas dedicadas a isso, a gente dá treinamento teórico, prático, a gente gosta de dar treinamento presencial, a gente gosta de dar treinamento online, como a gente está fazendo. Nós somos 5 doutores, 2 mestres. Então, assim, a gente tem uma equipe muito legal, tá? Então, nesse ponto, vocês podem e devem contar com a gente. Esse aqui é uma fotinho do nosso centro de excelência. A gente tem alguns equipamentos, a gente dá treinamento, enfim. Falem com a gente que a gente está aqui para isso, tá? Temos uma ampla gama de marcas que a gente representa, tem coisas novas chegando, tem algumas coisas até, enfim, que não estão aqui, mas a gente tem diversas coisas acontecendo, a gente tem o Biolog, a TCC, enfim, tudo a serviço da vida de fato, tá? Gostaria de agradecer muito a presença de todo mundo, convidá-los a continuar assistindo os nossos webinários, tá? Eu mesmo vou apresentar um outro no dia 5, à 1 da tarde, vou falar um pouquinho sobre o sistema automatizado de ELISA, o ELA, tá? Vou falar um pouquinho do que está sendo feito em relação a Covid-19, quais são as possíveis aplicações, enfim, eu acho que também um sisteminha bem legal de entender, de conhecer, de saber, inclusive, e aí eu ressalto até também para o Helios, né? A gente tem esse momento terrível, assim, que a gente está passando por essa pandemia, mas isso vai acabar, isso vai passar. E aí nós podemos ainda ter uma possibilidade de uso de equipamento para diversas pesquisas, para diversas linhas de pesquisa muito grande. Então, eu gosto de ressaltar isso porque a gente tem tecnologia de ponta, tá? Então, convido a todos, tá? Sexta-feira, dia 5/6, à 1 da tarde, tá bom? Esse aqui é algumas das referências, eu vou passar para vocês, a gente vai passar os slides para vocês, tá bom? Depois, eu só falar com o pessoal aqui da parte técnica, tá bom? Agradeço a todos e estou aberto a perguntas. Marco, a Monique fez uma pergunta. Ela disse: pelo que entendi, ele analisa a relação massa-carga como um espectrômetro TOF, pós-ionização das amostras, certo? Mas não entendi o que exatamente sobre a pós-ionização, uma vez que a célula é desintegrada. Sobram os anticorpos ligados aos marcadores, proteínas, o que está sendo identificado e quantificado? Não, obrigado, Marcos. Não, Monique, na verdade a célula é desintegrada, não sobra de material biológico, não sobrou mais nada naquela célula. O que você tem são metais pesados, que são justamente esses metais ionizados. Aí você tem metal pesado, metal leve, você tem vários metais presentes em cada célula. Só que, previamente, quando você marcou as células com o anticorpo, você já deu a especificidade. Então, o que estava sendo expresso ali, se tinha anticorpo para aquilo, já foi incorporado, já foi marcado naquela célula, tá? Então, você vai sobrar o quê? Você vai ter uma célula e veja, o sistema ele vai ler célula a célula.
Isso, inclusive, significa até que ele é um pouco mais lento que um citômetro de fluxo, tá? Beleza, então você entendeu. Então é isso, você vai sobrar só o metal pesado, aí ele é filtrado naquele quadripolo, né? Então é tirado os metais leves e vão passar para o TOF só o metal pesado de fato, tá? Olha, Monique, a gente está com esse equipamento, aliás, nós não estamos com esse equipamento no Brasil, tá? Estamos com algumas negociações desse equipamento ser colocado, mas ainda não está disponível. A gente tem alguns parceiros no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, que inclusive a gente consegue, isso já foi feito, alguém que está aqui fazendo uma pesquisa e pretende ir para a Europa, para os Estados Unidos, fazer alguma colaboração, a gente consegue fazer essa ponte para quem quiser ir levar a amostra para depois, uma vez que as amostras são bem estáveis, levar a amostra para fazer a dosagem fora, tá? No momento é o que a gente consegue oferecer nesse sentido, tá? Mas a gente está em negociação com alguns lugares para colocar esse equipamento, tá bom? Imagina, Monique, eu que agradeço. Agradeço você, Luciana, imagina. Eu que agradeço. Imagina, cara, eu agradeço também. Eu que estou agradecido pela presença de vocês. Obrigado, Ju. Mais alguma pergunta, pessoal? Por favor, se tiverem, compartilhem conosco. Bom, gente, eu agradeço, a gente fica à disposição, tá? E quem puder assistir o próximo webinário, se cadastra, se inscreva, que a gente vai estar lá conversando mais um pouquinho, tá bom? Bom, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Eu vou fechar aqui o webinário e que todos tenham uma boa terça-feira. Muito obrigado a todos. Obrigadão.